Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá em Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 36. E a palavra de Deus nos diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Um dos homens pergunta a Jesus, faz esta pergunta a Jesus, ao que Jesus então responde a esse homem. Respondeu-lhe Jesus, no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante que aqui nesta passagem Jesus resume toda a lei e todos os profetas, resume todo o mandamento em apenas dois grandes mandamentos. Todos os mandamentos em apenas dois grandes mandamentos. O primeiro, amarás a Deus, e o segundo, amarás ao próximo. E é justamente sobre esta palavra próximo que eu gostaria que nós estivéssemos meditando nesta manhã. Porque nós vivemos numa geração que tem como discurso o amor pela humanidade, o amor por todas as pessoas, o amor por aqueles que nós não conhecemos. E nós muitas vezes achamos isso bonito e muitas vezes a ideia que nós temos é de que talvez seja mais difícil amar a humanidade do que amar o próximo. Afinal, a humanidade é composta de muitos homens e de muitas mulheres e o próximo é apenas uma pessoa. Mas veja que amar o próximo, na verdade, é muito mais difícil do que amar a humanidade. Porque o que é a humanidade? Quando nós escutamos muitas vezes esse discurso de homens e mulheres falando que nós precisamos amar a humanidade nada mais é do que pessoas sem rostos, homens e mulheres que nós não conhecemos, e como nós não conhecemos eles, nós podemos imaginar esses homens e essas mulheres da maneira como nós bem entendemos. Como nós não conhecemos a humanidade, é possível fingir que nós a amamos, porque na verdade nós não a conhecemos. Mas Jesus traz aqui um mandamento muito mais real e muito mais difícil. O mandamento de amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo não é aquele que está longe de nós, mas aquele que está perto de nós. O nosso próximo é aquele que nós não escolhemos. O nosso próximo é a pessoa na minha e na sua vida que foi posta por Deus na minha e na sua vida e que nós não escolhemos. E são justamente essas pessoas que fazem parte da nossa vida que nós precisamos amar. É relativamente fácil amar, ou pelo menos fingir amar, ou pelo menos acreditar amar as pessoas que nós não conhecemos. Mas o difícil é amar aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida e que Deus, sem o nosso consentimento, sem a nossa opinião, pede para que a gente ame. Não é verdade? Quando você nasceu, Deus não lhe perguntou o que você achava dos seus pais, se você queria que você tivesse pais diferentes, mas são os pais que Deus nos deu. Quando o seu irmão ou a sua irmã nasceu, Deus também, da mesma maneira, não lhe questionou a respeito se você gostaria de um irmão assim ou de uma irmã assada. Muitas vezes, quando nós entramos no emprego, nós não escolhemos o nosso chefe, nós não escolhemos as pessoas que irão trabalhar conosco, nós não escolhemos os nossos clientes. Quando você entra em uma igreja, você não escolhe os membros, mas são essas as pessoas que Deus escolhe para colocar na sua vida, sem o seu consentimento. São essas pessoas que Deus espera que você ame. Pessoas reais, com dificuldades reais, com pecados reais
e na maioria das vezes pecados que são justamente aqueles pecados e aquelas falhas que você mais abomina. É justamente essas pessoas que Deus espera que eu e que você ame, que Deus espera que eu e você se entregue a estas pessoas. Então que você possa aprender e que você possa se lembrar sempre deste mandamento de Jesus, que Deus não espera que a gente ame todos os homens, que a gente ame a humanidade inteira, porque nós não conhecemos, mas o que cabe a nós é descer para a realidade do nosso mundo, descer para a realidade das nossas vidas e amar o nosso próximo, amar aquelas pessoas que Deus escolheu e que Deus colocou ao nosso lado, para que a gente pudesse suportar as suas injustiças, para que a gente pudesse suportar os seus erros com paciência, com amor, e assim então levarem elas cada vez mais a conhecerem Jesus Cristo através das nossas vidas. Que você tenha um ótimo dia, que você seja grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou na sua vida, embora talvez não sejam as pessoas que você esperava, embora talvez sejam pessoas muito mais difíceis do que a ideia de humanidade que nós temos. Nós não podemos amar a humanidade, porque nós não a conhecemos, mas nós podemos amar o nosso próximo, aqueles que Deus colocou ao nosso lado, com rostos, com nomes específicos, com pecados, com qualidades específicas. E assim então nós cumpriremos a lei de Deus. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.